Sonhar com alguém usando o que é seu, nesse sentido, roupa, saia, cueca, calcinha, qualquer coisa que é seu, porque isso é uma característica do invejoso. O invejoso, se ele puder, ele pega teu papel higiênico para usar nele. O invejoso tem esse treco-treco na cabeça. Então, o invejoso, nos sonhos, eles aparecem utilizando coisa de você. Aí, no caso, é uma ex-amiga sua. Bem, eu não sei como era a relação entre vocês duas, porque ela é invejosa. Talvez ela nunca tenha sido amiga sua. Ela é invejosa de você e é um pouquinho vampira, porque o sonho mostra que ela estava usando sua saia e a saia estava rasgada. Então essa é uma característica dos sonhos que mostra que a pessoa é extremamente invejosa. Mas eu não tenho saia, pastor, do sonho, certo? Mas a saia é sua vida. Alguma coisa ela está usando da sua vida. É invejosa, tá? Às vezes a admiração tudo bem. Por exemplo, eu uso uma correntinha que eu ganhei, eu uso o relógio que eu ganhei, aí é admiração, tá? Aí é outra coisa. Mas o invejoso no mundo dos sonhos aparece usando seu sapato, sua calcinha, sua cueca, seu chapéu, entendeu? É uma coisa muito parecida uma coisa com outra. A admiração, eu dei presente que as pessoas usam até hoje. Mas eu ganhei um presente, ó. Esse aqui é um presente, tá? Então eu uso até hoje. Por quê? Porque eu gosto de usar. Pronto. Mas aí a admiração, mas usar o que é seu, sem sua permissão e sem você gostar, é inveja na certa. Esse sonho mostra que talvez essa sua amiga nunca foi amiga, tá? Às vezes nós é carente de amigo e se agarra com qualquer quatrevagem. Então a gente tá carente de amigo, precisa de uma amiga e se agarra com qualquer vampiro. Aí no mundo dos sonhos ele aparece usando tua calcinha, usando tua... Mas às vezes uma irmã usa a calcinha da outra, mas às vezes a irmã tem inveja, mas a inveja não é prejudicial. Às vezes uma irmãzinha usa até o namorado da outra. Eu conheço tantas. Ai, minha irmã namora com o Tonhão, vou experimentar Tonhão. Experimenta mesmo. Mas aí não toma o Tonhão, entendeu? Então, tá bem explicado? A maioria, não tô dizendo que a maioria dos sonhos que alguém usa uma coisa sua que você não permite e não gosta, é invejaba. Inveja. Invejaba. Invejaba no grego original latim. E grego original latim, só aqui você escuta isso. Invejaba. Olha, no original invejai. Esse cara é teólogo mesmo, velho. Olha. Então assim, bem, Jesus, Deus e Lúcifer era assim, de repente Lúcifer se revoltou contra Deus e inveja. Então a gente não pode se admirar se alguém de repente, né? Uma amiga usa coisa de outra, mas com a permissão dela. Mas olha o detalhe que eu estou falando. Se a pessoa for vista nos sonhos usando algo seu e você não gosta, mostra inveja intensa da pessoa que usa. Entendeu? Você às vezes tem uma irmã, uma amiga, usa essa blusa, mulher, usa esse relógio, aí tudo bem, velho. Aí é outra coisa, os detalhes é quem monta o sonho. Mas de repente você vê um amigo usando uma saia que é sua, mais rasgada, e você não gostou, porque você não deu autorização, é inveja, inveja, aprenda a falar latim, menina, aprenda latim, ó. Inveja, velho, inveja. Ainda estava rasgada a minha saia. E ela rasgando a sua saia já muda. Se ela estiver rasgando, é uma coisa. Se a saia estiver rasgada, é outra. Se ela estiver rasgando a saia sua, ela está acabando com você. Eita, vai te lascar, que é amiga velha do cão, amiga do cão, amiga do satanás. Assim, se a roupa estiver rasgada, tudo bem. Mas se ela rasgar a roupa, então ela está rasgando a sua vida. Qualquer coisa sendo destruída por alguém, quer dizer que essa pessoa está destruindo a sua vida. Estava rasgada no corpo dela, certo? Mas você não viu ela rasgando. Mas se você vê, eu estou falando para as outras pessoas também, né? Alguém usando, vamos dizer, uma calça sua, e essa pessoa rasga a calça, ele está querendo rasgar a sua vida. Ele está te desprezando totalmente.
Mas está isso na Bíblia? Tá. Aonde é que está na Bíblia? Tudo está na Bíblia. A interpretação do sonho tem que ser bíblica. Bíblica, sabe o que é bíblica? Tem que ter uma base. Sabe o que é uma base? Base porque é francês, meu irmão. Estuda francês, velho. Ou esse pessoal no sul estuda francês, é base. Tem que ter base biblé. Biblé é biblé. Esse cara sabe falar esse francês mesmo. Ó, onde é que está na Bíblia os caras que têm inveja e rasgaram a roupa? E depois que rasgaram a roupa, mataram o cara? Quem disser, eu tiro meus 2 chapéus. Chapéu de jalapão e chapéu de judeu. Ó, onde é que está na Bribê? É francês, tá? Por favor. Onde é que está na Bribê um cara que rasgou a roupa na frente de outro e depois matou ele? Quem acertar, eu tiro meus 2 chapéus. Eu vou esperar. Quem é que vai acertar? Quem acertar? Dole 1, dole 2, dole 3, dole 4, dole 5. Epa! Ó. Cadê eu? Oxê. Peraí, eu tô ao vivo. Então eu uso até hoje. Cadê? Por quê? Epa! Ó. Cadê eu? Oxê. Peraí, eu tô ao vivo. Então eu uso. Quem acertou foi Lady. Lady. Ó, tire meu chapéu pra você, tá? Ó, eu tiro meu chapéu de Juju pra você. Salva minha descendência judia. Serefadim. Safadim? Não, Serefadim, por favor. Ó, ainda toca o meu chofar pra você. Ó, Jesus. Caifás rasgou as roupas na frente de Jesus. E depois que rasgou as roupas na frente de Jesus, matou Jesus. Mas Jesus ressuscitou! Todo invejoso é ligado na roupa do cara. Quando mataram José, roubaram a roupa de José. Quando mataram Jesus, carregaram a roupa de Jesus. Vai te lascar, invejoso do inferno! Tome! Sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Poder para salvar, poder para curar e para sua glória nos levar. Olha, todo invejoso tem treco-treco, ou com casa ou com roupa. O invejoso é ligado na roupa, velho. Mataram Jesus, carregaram a roupa de Jesus, jogaram sorte. Olha. Mataram José, carregaram a roupa de José. Virgem Maria! Mataram Estevão, carregaram a roupa de Estevão. Virgem! Então assim, o rasgar de roupa no mundo espiritual eu desprezo você até a morte. Entendeu? Na verdade, ele quer rasgar a sua vida. E se você sonhar com alguém rasgando sua roupa, ele está rasgando a sua vida. Sua roupa, sua vida. Olha, o pastor está certo com essa interpretação. Com o tempo, essa ex-amiga minha se vestia igual a mim, como ela não fazia antes. Tome! Olha aí, ó. Por isso que é bom, gente, interpretação ao vivo. Olha aí ela dizendo, o pastor está certo com essa interpretação. Com o tempo, essa minha ex-amiga se vestia igual a mim, como ela não fazia antes. Ela nunca foi sua amiga, tá? Por favor. Inveja é um mal. É o primeiro pecado de Lúcifer, né? Olha, então, não sei por que invejoso pastor, as minhas cuecas, minhas calcinhas estão desaparecendo do varal. Ou é o vizinho que está pegando para cheirar, que tem vizinho que pega para cheirar, tá? Epa! Acompanhei assim, ó. Mas para cheirar até que é bom, né? Ou é a vizinha que está carregando para fazer uma macumba para você, ou para usar. Todo invejoso gosta de usar a roupa do outro. Suada, você pega aquela calcinha que passou 3 semanas com ela, bota num canto, o invejoso vai lá, pega e usa. Epa! Se for o vizinho, até que é bom, isso é uma tesãozinha que ele está tendo, mas se for a vizinha, ou para fazer feitiço ou para usar. Elas usam com tudo. Então, invejoso de roupa e casa tem tudo a ver. Eles carregam qualquer coisa da sua casa, eles carregam qualquer coisa, nem que for um papel higiênico usado do banheiro, ele pega. Olha. Olha. Inclusive a própria Bíblia fala
que até para pregar o evangelho tem gente que é invejoso. Uns pregam o evangelho por inveja e outros pregam por amor, disse o apóstolo Paulo. Olha, então assim, infelizmente a amizade acabou, mas eu acho que talvez a inveja já havia no coração dela. A inveja transforma homens em demônios. Anote aí, por favor. Essa frase eu ouvi no meu ouvido ao acompanhar uma pessoa invejosa. Foi. É como o livro Evitar Problema. Como evitar problema.blogspot.com. É um livro nosso. Aquele livro todinho foi citado por anjos. Os títulos. O resto eu desenvolvi. E essa frase, eu estava no monte e aí a frase veio no meu ouvido. A inveja transforma homens em demônios. É a energia da pessoa. É a energia da pessoa que ela quer. Que ela quer. Tem aquelas invejas inofensivas, né? Mas tem também umas invejas, meu amigo, que mata. Depende do grau, né? Depende do grau. Aí a questão é que todo invejoso é ligado na roupa. Todo invejoso. E outra coisa, não precisa ser limpa não, tá? Se for suja é melhor ainda para eles. Quando um dia desaparecer alguma roupa do seu varal, tenha cuidado. Ou é um vizinho que quer cheirar, ou é uma vizinha que quer usar. Se ela quiser usar, é porque ela é ficcionada em você. Veja aí, tipos de invejosos. Joilson de Assis. Tipos de invejosos. Olha o título. Anote aí, vou anotar para você um estudo completo, tá? Pode ser até suja de bosta, eu não estou dizendo você. É um treco-treco, uma coceirinha que dá no âmago. É verdade, ó. Aqui, ó. Tipos de invejas. Invejas, Joilson de Assis. Aí tem o Joilson de Assis. Assis porque é francês. Assis, pronto. O outro vídeo é esse aqui, ó. Tipos de invejosos. Aí já muda. Tipos de invejosos. Invejosos. Joilson de Assis. Mais de 20 mil vídeos falando sobre sonho pra você. 20 mil. Gravado ao vivo, tá? Deixa eu colocar aqui pra ver, ó. Posso que eu falo tanto em alemão que esqueci de falar brasileiro. Tipos de invejosos. Invejosos. Joilson de Assis. Tipos. Aí tem o macaco, tem os dois tipos de inveja, a energética e a funcional. Os diferentes tipos de invejosos, tá aqui, ó. Há 9 anos atrás, olha, 9 anos, 16 mil visualizações. Tipos de invejosos há 9 anos atrás. O bom é que esses vídeos, tipos de invejosos há 3 anos atrás. Tipos de invejosos. É diferente de tipos de inveja. Aí tem também diferentes tipos de invejas. Olha. Tem o invejoso macaco, que fica imitando você. Tem o invejoso palhaço. E aí vai. É um tipo de uma doença que dá, né? Eu já acompanhei vários casos. Em alguns casos a gente ficou investigando. A mulher colocou uma câmera no quintal para ver se era algum bicho que carregava as roupas dela. E dava de preferência suadas. Ela colocava num montão de roupa e a roupa desaparecia. Em alguns casos era o vizinho. O vizinho tinha olho nela. E outro caso era a vizinha. Macumba, feitiço e para usar. Usa mesmo. Existem plantas que absorvem a energia da inveja. Muito bom esse tema, muito bom mesmo. As pessoas têm mais inveja quando as pessoas estão conquistando. Porque é o seguinte, a inveja é aquela pessoa que não aceita a sua vitória. Você pode até se espelhar, alguém coloca um carro de cachorro quente, aí você vai lá e coloca também um carro de cachorro quente. Isso não é inveja. Isso é a pessoa que não tem, assim, tanta criatividade e vai imitando os outros que nem um macaco. Porém, o invejoso é assim, você coloca o cachorro quente, ele vai lá, coloca de lado e ainda diz que o seu não presta. Aí esse cara aí é perigoso, é perigosíssimo. Eu já acompanhei casos de mulheres que iam pro lixo para pegar coisas da pessoa.
ok? Nem isso, pastor, eu era nova e bonita, e era uma perseguição. Tá vendo? Tem algumas plantas, né, que elas são contra a inveja. A maior e melhor planta para inveja ninguém planta. É o limambo. Limão. Eu estou interpretando um sonho sobre inveja. O limão, ninguém planta limão. Limão, alho, ninguém planta alho. Arruda é muito bom, arruda. Arruda é muito bom. Quanto mais você esmagar a arruda, você deve passar a arruda no liquidificador e lava a casa com a arruda para você ver. A arruda é muito bom. A espada de São Jorge por causa do bico, né? E o comigo ninguém pode também. Mas o comigo ninguém pode não tem essa força toda, não. A espada de São Jorge é por causa do bico. Toda planta bicuda, ela capta energia. A melhor coisa contra a inveja é espelho. Já não é planta. Mas se for de planta, a melhor planta é o limão. Arruda, muito bom. E o arruda nasce que nem coentro, né? Tem também 7 dores, que é muito bom, que tem aqui comigo. As rosas, elas é uma expressão sua. Ela não capta muita energia, elas captam e morrem. Tem que ser uma planta que capita e não morra. Só se for demais, inveja demais. As plantas são antenas, né? A melhor planta é limão. O arruda é muito bom. E o alho é o melhor que tem. Antigamente nós usava era a corda de alho. Hoje não tem mais corda de alho, já procurei tanto, né? E o alho tem uma data de validade. Uma data de um mês, no máximo 60 dias. Manjericão é bom também. Plantas em si é bom. Você tem plantas no quarto, eu tenho plantas no quarto, tenho plantas aqui, ó. Tem plantas que vieram lá da Hermenegilda. Porque a planta ela é uma antena quântica, né? Ela capta a energia local e joga na terra. O pé de limão tem espinho, tem. Mas o limão é o melhor absorvedor de inveja. Na verdade, para absorver e interagir com o cosmos, o melhor é a bananeira. A bananeira é fantástica. Mas tem cuidado com o pé de bananeira, que cobra gosta de pé de bananeira, não sei porquê. Tapete de bronze, que ninguém nunca usa. Tapete de sal, com sal embaixo, né? E água. Água corrente, a inveja bate na água. Onde tem uma cachoeirazinha, aquele som da cachoeira é como o som do berrante aqui do sofá. O som atrapalha. O sal é o seguinte: o sal, ele não absorve só energia ruim, ele acaba com a energia boa também. Então, assim, se você for lavar a casa com sal grosso, primeiro cuidado no salitre, mas já acabou a energia boa também. O sal é um cristal, ele absorve demais. A fonte d'água, você quer acabar com a inveja na sua casa, espelho e fonte. Aí você pode até botar o espelho olhando para a fonte. Quem fez uma fonte dessa foi Patrícia. Pode olhar aí no canal, Patrícia de Hermenegilda. O marido, Paulo. Quando o homem gosta de planta, desse negócio, ele fez um jardim lindo. Eu gravei lá no jardim dele. Tem até eu mostrando o jardim. Aí ele comprou os motores, aí fez uma cachoeirazinha. Aquele barulho, ele destrói qualquer inveja. Que, rapaz? Que eu sou místico? Isso é uma caiunha? Isso é uma faca news? Isso é faca news. Isso como é o nome? É desinformação, tá? Eu não sou místico, não. Ah, Maria, quem Deus Padre. Oh, meu Deus do céu, bota uns cristais dentro dessa cachoeira, é mesmo. Patrícia, me ajuda.
Bota uns cristais dentro dessa ágata, dentro da água. A água reage com a ágata. Menegilda! Ô, Menegilda! A pimenta é boa, a pimenta é boa. Aqui eu tenho mais de 10 vidros de pimenta. É bom pra mulher, né? Ah, meu pai. Mulher que come pimenta, nenhum diabo aguenta. Os antigos falavam isso. Mulher que come pimenta, nenhum diabo aguenta. Os antigos também falavam. Mulher de bigode, nenhum diabo pode. Oxi! Como é, rapaz? Gostou da musiquinha? Gostou? Mulher que come pimenta, nenhum diabo aguenta. Aí você tira esse nome, que é muito feio. Aí diz assim: mulher que come pimenta, ninguém aguenta. Pronto, ficou melhor, não ficou? Mulher que come pimenta, ninguém aguenta. Cadê os vidros de pimenta? Assim, eu irei usar a minha autoridade transcendental de machoxô, a vara da autoridade. Irei trazer assim, traga a pimenta aí pra mim, vou ver. Aqui tem vidro de pimenta da Bahia, vidro de pimenta de Menegilda, vidro de pimenta de todo mundo aqui. Eu irei usar agora a minha vara de autoridade. Irei pedir a pimenta. Traga-me pimenta. A pimenta é ótima para inveja. Tanto para você comer. Você que é muito invejada, como uma pimentinha para você. Eu irei usar agora a minha autoridade de machoxô. Traga-me pimenta agora. Bem, eu não acredito nisso não. Muito não acredito não, ó. Pimenta malangueta da Bahia. Aqui é a pimenta industrializada. Pimenta da onde que foi? Bahia ou Minas Gerais? Bahia, pimenta da Bahia. Essa pimenta é boa. Ela é industrializada, mas ela é boa. Molho de pimenta verde com ervas paladares. Pimenta. Alcione, como a pimenta, tá? Não. Aqui, ó. Ebenezer, condimentos, pimentas, apimentada, malangueta. E mais outra pimenta. Ainda tem uma, mas tem mais uma ainda. Pega lá. Aqui, outra pimenta palamenda de parabéns. Como é o nome? Paladares. Pimenta cremosa, malangueta, tradicional. Torna a mulher uma super heroína. Principalmente mulher, tá? Deixa eu ver mais. Tem pimenta. Aí tem um bocado de pimenta, meu pai. Fora aquele negócio que a menina me ensinou aí, a Silva Regina, que é... Como é o nome? Que é aquele negócio que eu tomo, senhora? Okay. Aquele pozinho que eu boto na comida é moringa. Pimenta, malangueta de novo. Aqui, pimenta tambaú. Pronto. Eu não gosto muito de pimenta não acredito nessas coisas não, tá? Já que não acredita não. Assim, né? Esse negócio, esse pessoal é místico. Tudo místico, ó. Aí passa no terceiro olho. Ainda bem que são... Só não coma pimenta escorpião. Pimenta escorpião é o cão dos infernos. Eu comi pimenta lá no Rio Grande do Norte, eu quase morri a pimenta escorpião. Mas falta de aviso, não? E depois ainda fui mijar e lascou. Oceane! Então, pimenta é muito bom para inveja, né? Pé de pimenta, por que não planta? Planta um pé de pimenta em casa. Pé de pimenta dura muito tempo, Alcione? Como é que planta pé de pimenta? Eu vou plantar um pé de pimenta aqui, tá? Pimenta é ótimo para mulher e para homem também. Moringa eu tomo muito. Não toma mais não, eu tomo todo dia. Você me ensinou e parou de tomar, tá vendo? Mulher que come pimenta, ninguém aguenta. Deixa eu ver, mas pronto. Então, ó, pimenta, né? Eu comi pimenta, essa pimenta chamada escorpião. Essa pimenta é horrível. É assim, quem gosta, né? Ela arde para entrar e arde para sair. Ela arde para entrar. Aí eu cometi alguns erros, né? Quando eu vi que a mulher disse: a pimenta é forte, mas ela devia ter dito: essa pimenta é uma bomba atômica. Ela disse que é forte, mas eu pensei que era forte, só forte, mas não era forte, era muito mais do que forte. Então aí o prato ficou todo contaminado de pimenta, a colher ficou contaminada, eu meti o dedo no olho e comecei a chorar. Aí deu vontade de mijar. Lasqueira, véi! E no outro dia, quando foi sair, saiu ardendo. Sai arde, mas é bom, o cara fica, ó.
Mas tem gente que morre com a pimenta escorpião, que falta fôlego, fica. Ok. Obrigado, meu amor. Calma. Calma. Tudo no seu tempo, né, pastor? Eu não aconselho ninguém comer a pimenta. A pimenta, como é o nome? A pimenta é escorpião, né? Tem gente que é alérgico à pimenta. Ela é uma das piores. Eu nunca vi, gente. Eu, nos meus 43 anos de vida que eu tenho, aí eu nunca vi. Porque minha mãe aumentou minha idade. E quem tem pressão alta não pode usar também, não, tá? Mas vai usando devagarzinho, vai pingando. O problema da pimenta é que quando ela sai, entra do mesmo jeito que ela entra, ela sai. A escorpião, ela não perde a força, não. Ela entra ardendo e sai ardendo. Você fica com o ardido. Mas depois passa. Depois passa. Arde a boca de cima e arde a boca de baixo. Agora a lombriga, meu amigo, morre tudinho. As lombrigas, fujam por suas vidas. Pimenta, escorpião, fujam. As pimentas. As lombrigas odeiam pimenta. E a pimenta é afrodisíaca, né? E chocolate com pimenta era a comida que os reis comiam para depois comer as outras coisas. Era chocolate com pimenta. É bom. A pimenta ardida. Não, pode deixar. Depois me dou. Tá bom. Ardida. Traz para mim mesmo, viu? Quero. Daqui a pouco. Deixa aqui. Sim. Então aquela pimenta com chocolate é a novela, mas isso era usado pelos reis, né? Foi traga. A chocolate com pimenta era afrodisíaca e antivermífera. Agora, pé de pimenta é muito bonito. Pé de pimenta parece com flor, né? Tem umas florzinhas que botam uns negocinhos assim, parece uma pimentinha, né? Tá bem explicado? Então tem plantas que absorvem a inveja. Outras absorvem qualquer energia, né? E outras geram energia. Então, o mistério das plantas. Lembre-se que a vida e a morte vieram das plantas. A planta do pecado e a planta da vida eterna. Olha, pé de pimenta é sempre bom você plantar na frente de casa ou no jardim de casa. Ela parece uma florzinha daquela que bota um treco assim para cima, né? Melhor do que a pimenta é o pé de pimenta. E ali, vagarosamente, você pode passar o dedo na pimenta e passar devagar no umbigo, assim, ao redor do umbigo. Pronto, ali não entra mais nada ali de inveja. Ok? Tá bem explicado? Então vamos para outro sonho, tá? Me dê o tema aí que a gente conversa. Ok?